Olá, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos, né? A gente está começando mais um podcast do Humanamente para esquentar um pouquinho aí nessa conta aqui no Instagram. Então já peço você aí que acompanha a gente aqui na nossa conta no Instagram, que você já pode aí compartilhando, fazendo com que, né, na verdade, essa live ela possa chegar em várias pessoas. A ideia hoje da gente estar trazendo essa live aqui é até para a gente estar falando um pouquinho com vocês a respeito de um tema que é muito importante, né? E para falar desse tema, né, eu já queria trazer algo para você que é um tema que ele é muito pertinente no tempo de hoje. Nós aqui do Humanamente, a gente começa fazendo sempre todo tema que a gente traz de acordo com questões que realmente acontecem na vida das pessoas, no seu dia a dia, né? E eu tenho recebido muitas pessoas no consultório trazendo essa demanda, que é justamente sobre pessoas que estão passando com problemas de vícios nos jogos de azar, né? Então eu tenho recebido vários casos e não é diferente. E hoje, para contribuir um pouco dentro dessa fala, é um prazer enorme ter ele aqui de volta, né? A gente sempre fala que a gente traz amigos aqui e hoje não é diferente. Hoje está conosco aqui o doutor Alexandre, meu amigo, tudo bem? É um prazer Boa receber você noite, aqui. boa noite, boa noite, Fica à vontade pessoal. aí. Tudo bem com vocês? É sempre um prazer poder estar com os amigos, ajudando a coletividade de alguma forma, com o nosso conhecimento, atualizando as legislações, as pertinências temáticas. E esse assunto de hoje, ele é muito importante, relevante, porque estamos vivendo nova febre, né, de vícios, tá? E a gente precisa trazer aos nossos amigos, nossos telespectadores, nossos seguidores, informações para que os ajudem a fugir, né? A Bíblia fala, quando você não puder com o inimigo, foge. E chegou o momento, temos que falar de coisas que precisamos alertar que é uma armadilha. Os jogos eletrônicos e os jogos ilegais dentro dessa temática de jogos eletrônicos, que nós vamos falar aqui também, o porquê um é permitido e o outro não. Espero poder contribuir mais uma vez. Beleza, muito bom. Doutor Alexandre, para a gente, eu sempre coloco de pano de fundo, eu acho que é importante isso para as pessoas elas enxergarem, né, na verdade, de um todo. E eu acredito que as histórias, né, dos casos específicos que acontecem com as pessoas, isso faz com que cada um venha se aproximar um pouco mais sobre isso. E recentemente, né, no consultório, tenho recebido, assim, é uma demanda que ela tem chegado eu percebo com as pessoas com uma necessidade muito gritante, principalmente pelo prejuízo que isso tem causado, né, em algumas pessoas. Recentemente, né, eu sempre falo que eu trago alguns estudos de caso, porque a gente, pela questão da ética, a gente não fala o nome das pessoas, a É gente verdade. mantém toda uma questão de um sigilo, mas é importante, até mesmo as pessoas pediram para eu estar falando sobre esse tema e trazendo pessoas gabaritadas como o senhor para a gente estar falando um pouquinho. E hoje a gente vai estar entrando dentro dessa questão da lei, como a lei é importante, como a lei pode amparar. A gente vai falar também da questão do comportamento, como a gente pode lidar com essa questão do comportamento. Mas só para as pessoas entenderem, um caso específico de uma pessoa que recebeu, na verdade, uma aposentadoria durante muito tempo trabalhando e se aposentou e estava com dinheiro guardado na conta. E essa pessoa, dentro da sua vida conjugal, era uma pessoa que ela tinha uma conta conjunta, né, ali com a sua parceira e tal. E, e dentro disso, um dia, essa pessoa recebeu um telefonema do banco perguntando a ela se ela tinha, como se ela tinha algum interesse em pegar empréstimo. E aí essa pessoa né, ficou assustada. Empréstimo? Pô, acabei de receber minha aposentadoria, agora um valor bem expressivo na minha conta. Empréstimo? Não. E depois ela foi, procurou saber e verificou na sua conta que ela estava praticamente no vermelho na sua conta. Bom, aquilo trouxe uma dor, um prejuízo, uma pessoa praticamente ela surtou.
ela ficou sem saber o que fazer. Imagina, todo um ano, uma vida inteira de trabalho e praticamente aquilo foi saindo. E aí ele foi conversar com a parceira e ela realmente confessou e disse que tinha jogado ali né, nos jogos, e, enfim, e aí causou todo um caos, um transtorno muito grande. Bom, isso é algo que a gente está ouvindo hoje repetidamente nas pessoas, na sociedade, e eu acho que é importante a gente começar falando primeiro, porque o que ela me trouxe, claro que ela foi ali para buscar um apoio da questão comportamental do lado emocional, para entender porque, na verdade, ele não sabia nem se continuava mais com o casamento, né? Isso trouxe um transtorno, então, mas eu queria entrar primeiro de forma jurídica, porque essa pessoa também falou, eu quero rever, procurei advogados para ver, porque a pessoa fica sem norte. E aí, o que que a lei, nesse sentido, sobre essas questões da aposta, ela pode falar sobre essa questão desse tema aí? Nossa, você já foi lá no cerne do problema, né? É como resolver uma questão onde a própria pessoa que é lesada tem, né, como o seu algoz ali, o seu causador de prejuízo, uma pessoa tão próxima, né, seu familiar, seu cônjuge, enfim, e como que ele consegue essa reparação, né? Olha, esse assunto, eu vou responder você, mas assim, esse assunto eu quero deixar claro que o tempo vai ser até o nosso inimigo, porque é um problema que está tão recorrente no Brasil ultimamente, tá? Que tem vários exemplos, várias situações reais que estão acontecendo nesse momento que a gente está participando desse podcast, Sim, sabe? Assim, o governo, acho que caiu a ficha do governo, né? Porque antes de te responder sobre esse dano, né, que essa pessoa teve com o ente familiar, nós estamos vivendo uma fase tão grave de vícios em jogos eletrônicos, em jogos caça-níquel, que o governo vai precisar editar medidas enérgicas para evitar, porque foi descoberto recentemente, essa semana foi divulgado dados de que pessoas que recebem Bolsa Família, auxílio do governo para a sua manutenção mínima, manutenção básica, estão fazendo uso desse dinheiro para para jogos. manutenção dos seus vícios em jogos eletrônicos, em jogos da internet. Então, assim, é muito mais grave, Complexo, muito muito mais complexo. grave. Mas respondendo você essa questão, né, desse teu cliente aí que ele procurou, desse teu paciente, eu vou dizer que ele terá muitos problemas que, por mais até que ele ingresse com uma ação contra qualquer instituição financeira, ele não terá êxito, Sim, porque tudo partiu de dentro para fora. sim, Não é um sim. caso de um fraudador, não é o caso de um estelionatário Aham. que ingressa, né, nos dados pessoais da pessoa em ambiente externo e acessa a conta e tira dinheiro, Sim, maneja sim, dinheiro sim. para É um uma lado e pessoa para que o tem outro. acesso. É pessoa que tem acesso, é Sim. pessoa que sabe quanto tem na conta, que sabe quanto pode usar e dispor naquele momento para os vícios. E óbvio que a gente também vai chegar nesse ponto que é vício, gente. É vício e é igual qualquer outra droga, é igual cigarro, é igual cachaça, tem levado pessoas à bancarrota. Entendeu? Então, assim, respondendo objetivamente, ele tem poucas chances de rever, porque para que ele possa rever esse prejuízo, ele terá que entrar com uma ação de regresso contra quem lhe causou o dano. Porque quando é um fraudador externo, ele vai à delegacia e registra o quê? Um Um boletim boletim de de ocorrência, ocorrência. sim. E o banco apura quem teve acesso indevido Sim. aos dados daquela pessoa. E aí, baseado nisso, muitas vezes quem ingressa com essa ação, aliás, quem acaba arcando com essa situação é o próprio banco, porque o sistema bancário foi frágil e Aham. permitiu que pessoas externas entrassem na Sim, conta e sim. fizessem uso. Então, Positivo. assim, é difícil até pegar o estelionatário, é difícil pegar até o fraudador, porque muitas vezes é uma pessoa que está movimentando a sua conta de fora do país.
é uma pessoa que está movimentando a sua conta de fora, né, a conta da pessoa de Ok. fora daquele estado, de fora daquele Ok. município, daquela cidade, Sim. né, daquele bairro. Então, o banco se torna responsável por repor, mas nesse caso específico não, era uma conta conjunta, E principalmente com uma pessoa que tenha todo total acesso. acesso, É sabe? complicado. Então não tem como ninguém, nem a justiça, nem governo, ninguém responsabilizar diretamente ou se responsabilizar diretamente por esse prejuízo. Perfeito. Ele terá, se for o caso, porque muitas vezes não dá resultado também, Aham. que entrar com uma ação de reparação contra quem lhe causou o dano direto. E nesse caso aí que você narrou, uma cônjuge. E fica Como é que faz complicado. isso? Aí, pegando essa sua fala, se a gente for colocar para a gente poder diferenciar, assim, até porque as pessoas em casa talvez elas não tenham essa informação, né? O que que no âmbito legal sobre a questão das bet e os jogos, esses jogos de aplicativo, de tigrinho, como que a gente pode colocar sobre essa questão assim de ilegal, de ilegal, o que que o senhor pode Ah, colocar? perfeito. A sua pergunta é muito pertinente porque, diante de todos os problemas que estão acontecendo, né, de problemas envolvendo perdas significativas nas famílias, né, nas vidas, tem pessoas se matando por causa de jogos eletrônicos, por Sim, dívida, sim, tá? Tem pessoas devendo a agiotas com risco de vida, tem pessoas vendendo seus próprios bens para saldar dívida. Então, assim, é um poço fundo, sabe? Mas por que que a gente está discutindo isso? Por que que as pessoas estão fazendo propaganda? Muitos influencers, muitas pessoas famosas estão fazendo propaganda de uma coisa nociva. É porque há sim uma diferença entre os jogos eletrônicos que a gente hoje entende como as bets e os jogos eletrônicos que a gente entende como caça-níquel, que é a verdadeira nomenclatura que se pode dar para esse tipo de jogo. então, esse caça-níquel que o senhor diz é o famoso tigrinho, é o que o pessoal fala mais aí, é o Ah, é mais tigrinho, famoso, mas mas tem do tigrinho tem do aviãozinho, tem aviãozinho, né? isso. Esses são práticas ilegais, Sim, tá? No Brasil não não há existe uma legislação, regulamentação para não, isso. não há. E ainda te digo mais, nenhum desses sites de jogos caça-níqueis que estão aí na internet Ok, tem hospedagem no Brasil. Nenhuma dessas empresas tem a hospedagem do site no Brasil. sim, Já as bets, sim, são empresas registradas no Brasil. São entendi. empresas que o governo está regulamentando. Ainda tem legislação muito frágil sobre isso, mas é possível encontrar. E aí eu não vou entrar na polêmica, mas todo mundo sabe, não é, né, é de conhecimento público, o que aconteceu aí com esses dois famosos aí que pegaram, né, Sim, restrição de liberdade por conta de estar ou não, né, patrocinando, divulgando, tendo benefício financeiro, né, com a divulgação desses jogos. perfeito. Mas isso aí também é um liame muito fininho que eu preciso falar para não gerar dúvida nas pessoas, mas eu vou responder os jogos eletrônicos, qual a diferença, a bets Aham, pro tal tigrinho, que a gente entende como caça-níquel. As bets é o seguinte, elas são regulamentadas, eu vou pegar uma colinha porque a lei é nova, é a 14852 de 2024, perfeito. tá? É a lei dos jogos eletrônicos, né, que regulamenta, mas ela ainda está muito incipiente, ela ainda está passando por melhorias, Ok, porque realmente abre brecha para muitas outras coisas, tá? Mas o que são esses jogos? São aqueles jogos que muitos que já estão aí acompanhando sabem, que você tem a previsibilidade aham, do valor que você aposta, quanto você ganhará, se acontecer aquilo que você está apostando. Então, vou dar um exemplo muito clássico, que são os jogos de futebol, né, que são acho que mais estão em voga. Por exemplo, você escolhe o jogador do seu time, né? E aí eu vou falar do Flamengo, obviamente. Eu vou aproveitar a colinha, não tem jeito. Por exemplo, eu Ai, a pego audiência vai lá, cair. duvido, mas eu pego lá o Pedro, né, que é hoje uma das nossas É, estrelas no time, e a Betts me dá a seguinte jogada, tá? Você apostará de 50 centavos de que o Pedro fará um gol no primeiro tempo, sabe? Ou que o Pedro receberá um cartão, né? No primeiro tempo. ok, ok. Entendeu? Aham, A Bet já te dá qual vai ser a aposta.
e te dá os valores que você pode jogar ali. Então, por exemplo, 50 centavos, se o Pedro marcar o gol, você vai ganhar X reais. Por exemplo, 50 centavos você ganha 10 reais. Entendeu? Ok. Então você já sabe quanto você está entrando e sabe o quanto você ganhará se acontecer aquilo. Ok. Mas como é que vai saber? É sorte? Pode ser uma sorte. Ok. Pode ser considerado uma sorte. Mas não pode ser considerado azar, porque assim, você só ganhará se acontecer aquilo. Sim. E se ganhar? Sim. Né? Por exemplo, meu time vai ganhar o outro time por 3 gols de diferença. E aí não importa, né, a ordem, se vai ser no primeiro ou no segundo, enfim. O time vai ganhar com 3 gols de diferença. Eu aposto lá né, um valor e ao final eu ganhei aquilo que foi pré-determinado. Esses são os jogos das bets e as pessoas têm realmente tido, por diversão, né, a possibilidade até de ganhar algum dinheirinho. Tá? E eu já quero dizer o seguinte, acabamos a Olimpíada, né, de 2024 agora e vocês viram vários atletas brasileiros fazendo propaganda, né, para as bets. Sim, né? sim. Então, não é ilegal, Sim. tá certo? Sim. Mas, de contrapartida, qual é o problema das bets? O problema das bets não, o problema dos jogos caça-níqueis. É que esse sim, você aposta na expectativa de acontecer alguma coisa. E aí você não sabe o que vai acontecer. Não sabe o que vai acontecer e pode acontecer, inclusive, nada. Entendeu? A pessoa vai. Porque são algoritmos que vão ali né, sendo movimentados na internet, na plataforma de jogo, e óbvio que, na maioria dos casos, a gente percebe nitidamente que o algoritmo é programado mais para fazer a pessoa perder do que ganhar. Tá certo? Então, esses são os chamados jogos caça-níquel. Você não sabe quanto ganhará e se vai ganhar. Enquanto as bets é o contrário. Você consegue saber o quanto você investir e o quanto você retornará se acontecer aquilo que você está apostando. Perfeito. Tá certo? Assim, entrando dentro dessa questão, já consegui entender a diferença de um, a diferença do outro. Mas quando a gente coloca e entende que, por exemplo, se eu for trazer isso já para dentro da nossa área, que é a área questão comportamental, que a gente percebe que é o prejuízo maior, né, que a gente consegue entender, até o próprio governo hoje, ele já entende que as bets, tanto as bets quanto os jogos também de caça-níqueis, eles têm malefícios. Sim. E esses malefícios é a mesma coisa a pessoa que fuma. Exatamente. Ela tem ali, né, ela sabe que é um vício e que isso pode trazer prejuízos para ela. Muito. Né? E tem ali, tanto que a gente percebe que há uma propaganda que fala, mas as pessoas têm essa consciência e elas continuam ali. Assim, é mais ou menos esse caminho que as bets elas estão indo praticamente como a questão do cigarro, do vício. Perfeito, perfeito. Mais ou menos nessa linha, né? E inclusive, está sendo discutido, inclusive, essa questão junto aos deputados, né, federais e tudo mais, para aumentar essa, né, essa legislação ou restringir em forma, né, dependendo do ponto de vista, alguns comportamentos, né, em relação a esses jogos eletrônicos. Por quê? O vício ele é tão nocivo quanto, a gente já falou, já de cara a gente já falou dos problemas que geram, né? Famílias se perdendo, famílias usando o dinheiro que é para sua manutenção básica para alimentar jogos, tá? Mas sobre essa parte que você falou, realmente o Congresso está trabalhando na ideia de que os jogos eletrônicos eles tenham as mesmas orientações que o maço de cigarro traz, sabe? Toda vez que a pessoa ingressar na plataforma, né, para fazer jogo, ele receberá as advertências, assim como quem compra um maço de cigarro recebe aquelas imagens muitas vezes horríveis, para tentar sensibilizar, né, a pessoa de que ela está indo por esse caminho, mas que não é o melhor caminho, certo? Perfeito. Mas assim, por que o governo permite? Na verdade, aí eu preciso falar sobre isso também, porque a gente criticar governo, a gente sempre vai criticar, porque somos povo, e o povo sempre está ali, né, à margem. Mas o que o nosso governo, seja ele independente da bandeira que levanta, precisa fazer
é movimentar a economia brasileira. E não há de se negar que as bets estão movimentando, sabe? O problema é Aham. como está movimentando. É, Sem é. uma regulamentação, não é nem regulamentação, sem um controle, sabe? De como está sendo usado aquilo. Segura aí, doutor. Você que está assistindo a gente daí em casa, né? É importante a sua participação aqui com a gente, tá? Se você quiser estar fazendo alguma pergunta, a gente está aqui com o chat aberto aqui para você, porque esse tema ele é tão importante que a participação das pessoas, né, em casa, o apoio do público é importantíssimo para a gente poder agregar valores aqui. Então, assim, continua, doutor, só para as pessoas. Então, você pode participar, tá bom? Mandando a sua pergunta aí, não só mandando a sua pergunta, mas também compartilhando para que outras pessoas possam participar também. Estamos aqui, contamos com vocês aqui para que possamos enriquecer cada vez mais. Se você está aí, se você concorda que os vícios são iguais ou são de forma diferente, a sua pergunta aí, tá bom? Participa com a gente aí, se você concorda ou não. É verdade. Vamos embora, pessoal, vamos falar. Então, voltando a essa sua fala sobre a questão, essa questão da própria regulamentação dentro dessa questão, né, que você estava colocando da economia. O que isso pode afligir dentro dessa questão econômica? Porque a pessoa também. O senhor continua na sua fala que eu tenho uma outra pergunta que é justamente porque também tem a ver com essa questão da economia também. Não, então, o objetivo, e aí é o máximo a máxima que acontece no Brasil. Todos os objetivos eles começam bons no Brasil. O problema é a desvirtuação, né? O desvirtuamento daquele pensamento bom inicial. As bets elas surgiram para movimentar a economia, mas elas estão tendo efeitos, sabe, nocivos maior do que o retorno financeiro que poderia trazer. Por quê? E aí eu também já vou entrar numa outra parte que é Vambora, vambora, o vamos liame é entrar. A fininho. ideia, a Olha ideia só, a bets é legal, o caça-níquel é ilegal. Mas e aí como que funciona? Na propaganda. Porque nessa coisa da própria internet, do Instagram, né, do Facebook, do WhatsApp, os links entram sutis. Por exemplo, estou falando da Bets, né, famosa aí, vou falar Betis Nacional, mas é só por parâmetro, mas tem outros, tá? Convoca, né, os seus seguidores ali para jogar, para apostar num determinado jogo, e nesse meio do caminho entra ali um link para ir para o jogo do Tigrinho, por exemplo. E a pessoa sai do que era regular para o e que é vai para o que era irregular, ilegal. sabe? E Aham. óbvio que muitas vezes o objetivo desses algoritmos é exatamente isso: é sequestrar essa pessoa do legal para o ilegal. A, O a, liame é a- muito fino, entendeu, Júlio? a rede, ela tá aí, acho que é uma questão de conscientização mesmo e de educação. Porque Exatamente. se não tiver essa conscientização, essa educação, é muito falho, sabe? A pessoa ela pode se Se perder perder. por causa da falta de limite, que Exatamente. a gente entra para uma questão pessoal, entendeu? Exatamente, Ela exatamente. entra. E eu vou te falar, você que também, né, tem seu canal, você tem acesso a YouTube e tudo mais, você já reparou que quando você está ali assistindo um vídeo A propaganda? educativo, coisa Sim, entra aquela propaganda. sim, Aquela propaganda é para te sequestrar do que você sim, está fazendo, sim, sim, sabe? Não sim, é para sim. para você continuar, não, é para tentar te sequestrar. E às vezes, eu também, né, eu tive um canal que agora está parado no momento, mas Aham. assim, a gente faz link que a gente mesmo tira a pessoa de assistir o que estava assistindo antes. Porque, tipo assim, não, se você quiser assistir sobre esse determinado assunto, clica aqui no link acima. Se a pessoa. Desculpa, até. Não? Se você clicar, o que vai acontecer? A pessoa sai do que estava fazendo e vai Sim, para outra coisa. Já sim, não é mais a mesma. sim, Né? sim. Então, o nosso maior problema com essa questão, né, é a captura, é o sequestro daquilo que era legal, daquele ambiente que era saudável, para um ambiente mais hostil e mais lesivo. Tá Perfeito, certo? perfeito, perfeito. Eu vou chamar um parceiro agora e é muito bom a gente estar colocando assim. Nossa, a minha mente aqui ela tá indo para tá tendo vários insights aqui que eu acredito que vai trazer muita explicação para várias pessoas. Mas você que está aí com a gente, tá? Quero falar um pouquinho também daquilo que a gente desenvolve no Humanamente. Vou colocar aqui um parceiro nosso. Tem como colocar aqui, diretor, o
parceiro nosso, e a gente vai falar da 25 Lounge. Então, a 25 Lounge fica aqui na 25 de agosto, tá? Você que talvez aí é frequentador de Duque de Caxias, né? Quer conhecer aí um lugar para você poder participar. Então, assim, para estar ali com a sua família, com todo mundo. Então, tem aqui a 25 Lounge, que fica aqui na Avenida Brigadeiro. Na verdade, fica na Avenida Professor José de Souza Erdi, 1033, tá? Próximo aqui da faculdade Unigran Rio, bem próximo aqui da Unigran Rio. Como digo aqui, é na entrada de Duque de Caxias. Então, você quer conhecer um lugar para você estar com a sua família, para você estar num ambiente legal, o nome é 25 Lounge, tá bom? Aqui na 25 de agosto, pertinho de você. É bom que é para esparecer, né, Júlio? O Aquela pessoal o esparecida, pessoal dá tá? uma relaxada, não fica tão É, tenso, né? ótimo, ótimo. Qualquer hora eu vou lá também. Então, entrando dentro dessa questão da economia, né, já como você já trouxe um pouco dessa fala no início, que se percebe que o número das pessoas que têm se colocado de uma forma mais viciadas, né, com vício dentro dessa questão dos jogos, e principalmente esses jogos de azar, que são esses outros, são a pessoa com menor renda, né, a pessoa que tem um índice de renda menor. E aí você falou sobre a questão do Bolsa Família. A pessoa que recebe um Bolsa Família, ela vai ali e aí ela acaba, né, utilizando esse dinheiro do Bolsa Família para querer ver se vai multiplicar. Enfim, a gente vai falar sobre essa questão, né, da questão comportamental, mas eu queria entrar um pouco sobre essa questão do Bolsa Família, da pessoa que tem ali a sua renda, né, vamos dizer, tem a renda mínima, né, e dentro disso ela fica pensando em querer melhorar e acaba se viciando e acaba perdendo o Bolsa Família, acaba perdendo as coisas de casa. Como é que é isso, doutor? Então, primeiro, é lamentável, tá? É lamentável que a gente tenha, né, conhecimento desse fato, mas eu volto a dizer, vício é vício, tá? E, obviamente, no passado recente, tá? Por que que o governo mudou a forma do Bolsa Família, de se disponibilizar o Bolsa Família, né? Porque no começo era qualquer pessoa, né? Era o pai ou a mãe que poderia se inscrever e receber o Bolsa Família, lá nos primórdios. Ok, E aí depois, por que que mudou e passou a ser obrigatório que fosse a mulher? Porque, em tese, e isso também já está mudando há bastante tempo, o homem tende a ter mais vícios do que a mulher. E aí o que que acontecia lá no primórdio do aham, Bolsa Família? Se o homem recebesse, ele não dava destino ao que era para ser. ok, Ele usava para comprar o seu cigarro, para comprar sua ok, bebida e tudo mais. Então, o governo decidiu que para receber tinha que ter alguns requisitos e o principal dele era que fosse a mulher que recebesse, né? perfeito. Para Para evitar o evitar. desvio. Ok, O problema que o tiro saiu pela que culatra. tudo começa muito bem, os objetivos são bons, mas o problema é quando ele é desvirtuado. Lembra que eu Sim, falei? Hoje em dia nós temos uma população muito maior do que de homem, perdão, muito maior de mulher do que de homem, né? sim, Hoje a população brasileira é 51 a 52% de mulheres, tá certo? ok, E óbvio, sem polemizar, mas com as políticas, né, de incentivo à mulherada a quererem fazer as mesmas coisas que os homens fazem, levou a um desequilíbrio também. Porque hoje, se o dinheiro está na mão das mulheres, ainda continua sendo liberado para as mulheres, e tem, né, já tem uma significativa parcela, tá? Acima já dos 16% das pessoas que recebem Bolsa Família participando, né, com esse dinheiro dos jogos de azar, né? Então são as mulheres, né? São as mulheres que estão com esse dinheiro na mão. E Aí, elas estão fazendo o uso incorreto assim, disso. a gente acaba entrando dentro de uma questão que eu acho que acho que é importante a gente colocar aqui, que não, o fato é que não é só os jogos. O fato é que entra uma questão de um vício,
né? Que a gente for falar a palavra vício. O que é o vício? Né? Já entrando já um pouco para essa área comportamental, Sim, se a gente for usar a palavra vício, nós vamos entender que a gente entra para uma dependência. A sim, pessoa se torna dependente de algo, sim. entende? E, Serotonina, e aí a gente entra para a questão dos neurotransmissores, sim, tal, mas eu gostaria de colocar essa questão dessa dependência para uma necessidade que acaba tendo de uma necessidade de afeto e que isso às vezes vem por causa de não lidar talvez ali com questões de como pode ser de uma ociosidade. A pessoa pode estar ociosa ali, porque a gente vai perceber que pode ser pessoas, né? Quando a gente fala mulheres, a gente não está falando só de jovens, a gente só não está falando, talvez, acredito que, né? não é. A gente está falando de pessoas também que pode ter uma certa idade Sim, e que estão ali, de repente, nessa ociosidade e por estar ali, aí acaba conhecendo e a gente percebe que esses aplicativos de jogos estão muito disponíveis hoje, eles né? não só estão disponíveis, como eles foram Para criados seduzir. para seduzir as É pessoas. verdade. E Verdade. hoje a gente não tem como falar desses jogos de azar ou desses jogos, seja ele qual for, sem a gente falar sobre a dopamina. Os aplicativos que estão no telefone, eles foram feitos. A gente vai falar aqui do próprio Instagram, Sim. do próprio YouTube, do próprio Facebook, essa questão de curtir, dar o like, essa questão de ser tentado, né, A fazer a coisas. fazer coisas. Sim. E esses jogos, eles também, quem criou esses aplicativos, eles pensaram, investiram dinheiro em ciência para fazer com que essas pessoas elas sejam alcançadas. Sim. Então a gente está aqui pensando, na verdade, porque é algo que está de uma forma mundial. Então, eu já te peço Entende? perdão por te Não, cortar, mas pode. é porque eu queria voltar, porque quando eu falei da questão, né, do dinheiro estar na mão da mulher e tudo mais, mas tinha um outro link que eu queria fazer para chegar no ponto e eu abri para você falar. Nós temos um problema grave também, né, que é a busca por consumo, né? Hoje nós vivemos uma sociedade muito consumista, Ok. as pessoas querem estar antenadas, elas querem estar, sabe, participando de tudo e elas querem estar inseridas, elas querem se sentir inseridas, Sim, tá? Mas sim. fazendo, né, um link com o que você falou, da questão de ser ou não ser baixa renda, também há, né, uma grande diferença que a gente não consegue ignorar. Porque quem tem dinheiro, tá? Aquilo ali não é nada para ele, não vai A afetar a gente não tá. vida Para as dele. pessoas se entenderem, quando a gente está falando essa questão aqui, a gente não está colocando, está estigmatizando um A ou É. B. Não é Não, não, isso. A ideia não é essa. não, mas eu quero falar sobre isso. Eu quero te Entendeu? dizer que essas pessoas, elas são induzidas a quererem se sentir inseridas. Elas não querem, sabe, não poder. Elas querem poder também. Aham. E não estou falando do poder, é poder de poder fazer coisas, Ok. né? Então, elas querem também fazer coisas. Então, essas famílias, primeiro, a tecnologia está disponível, está na mão, Ok. né? Ela tem acesso a hora que ela quiser. Segundo, assim, não tem um controle, não tem ninguém impedindo ela de fazer ou deixar de fazer. É só ela mesma, sabe? E aí foi aquilo que você falou, tem a carência. Porque Sim. hoje, quantas vezes a gente vê, e às vezes até a gente pratica, de estarmos em família e todo mundo com o celular na mão e ninguém está se Sim. comunicando. E eu já Perfeito. vi casos, e aí acontece rotineiramente, que a pessoa está do seu lado te mandando mensagem para falar com você, porque ele sabe que se te chamar você nem vai olhar, Sim. sabe? Existe isso, as pessoas estarem numa mesa e estarem se comunicando pelo próprio aparelho para não ter que falar, né? Então, assim, essa carência, né, essa necessidade de se sentir inserido tem levado as pessoas cada vez mais a buscarem essas válvulas de escape, certo? Ok. Então, assim, não é por ser pobre, não é por ser rico. Não. É que no rico o efeito em tese se torna menor, porque até um rico ir à bancarrota por causa de uma determinada coisa, Ok. né, Sim. leva-se Perfeito. muito Perfeito. tempo. Sim. E, obviamente, os familiares, ao perceberem, têm meios de fazer aquilo mudar. Sim. Entendeu? É. Já um pobre, uma pessoa baixa renda, não. Primeiro que falta educação formal mesmo. Segundo que falta educação
financeira, Sim. sabe? E falta também o autocontrole. Ok. É de saber a hora de parar. Quando a gente coloca isso sobre a questão de probabilidade, o vício dá em todo tipo de pessoa. Seja ela qual a classe social que ela esteja. Mas eu entendo que o senhor está falando especificamente que existe uma vulnerabilidade, Isso. né? Temos que falar dessa vulnerabilidade. Que existe essas pessoas que talvez não tenham essa educação financeira, que a probabilidade para que elas se tornem uma pessoa dependente desses tipos de movimento é bem nocivo, Sim, né? sim. Então E demora para ser perceptível, inclusive. aham, aham, Entendeu? até, Porque sim, começa claro. numa pequena Porque diversão. começa ganhando, né? E isso começa numa pequena diversão. Porque se ninguém começa investindo, perdendo, segurando, a pessoa, na verdade, o primeiro movimento que acontece, ele estava até conversando, né, com um amigo hoje, ele estava falando sobre isso, né, em que ele estava ali, ele foi fazer um teste, né, ele pegou lá, falou, tô com R$ 20 aqui, vou lá e vou ver como é que é esse negócio. Aí ele foi lá Sim, na Bet, ele torce bastante pro Flamengo, foi lá, e aí parece que meu amigo, meu amigo. a coisa não aconteceu da forma como ele esperava, ele não ganhou, acho que ele perdeu R$ 5, ficou com 15. Aí ele pegou aqueles R$ 15 ali e falou: eu vou testar esse outro jogo aí pra ver como é que é. Rapaz, ele botou R$ 15 lá, ganhou 600. Olha, pronto, ele acha que vai ser sempre assim. Não, e aí o que que ele fez? E aí ele, né, ele pegou lá, tirou os R$ 600 e desfez toda a conta e não jogou mais. Não, tomara, né? Tomara. Porque olha como é que é tentador. Lógico, lógico. De 15 para 600. Então a pessoa ela fica, não, eu vou jogar Eu de vou novo jogar que eu de vou. novo. Aí esse, Exatamente. sabe, é esse movimento, e aí eu queria entrar já um pouco dentro dessa questão mais comportamental para a gente falar um pouquinho mais dessa questão dos vícios, para como que a pessoa ela busca essa recompensa, ela busca ser recompensada, ela busca esse poder que você está falando, que você colocou aí, da pessoa se sentir valorizada, entende? Se sentir Inserida, Júlio. inserida de uma certa Inserida, forma, entendeu? Não é nem entende? valorizada, não, porque não há uma valorização no sentido de que ela não vai se tornar uma outra pessoa após aquilo ali, não. Ela se sente inserida, de poder fazer tudo que todos os outros estão fazendo A também. sensação é assim, essa sensação de ganhar, sabe? A pessoa pensa, vou entrar bem essa questão dentro dos vícios, né? Eu tenho um trabalho específico que eu faço dentro do Instituto Marca de Cristo com 150 dependentes químicos, né? E ali a gente percebe bem essa dependência, só que ali a gente tem uma substância química, né? Fazendo um efeito no corpo, né? Daquele sujeito, daquele indivíduo ali. Quando a gente está falando desses jogos, não é tão diferente quanto esta questão por exemplo, da dependência. Claro que a gente não tem a química externa, né? Sim. A gente tem um estímulo externo, que é esse estímulo da pessoa ganhar. Então, quando a gente está falando disso, eles até me chamam lá, a minha esposa até tá ali, ela sabe, ela teve lá comigo, eles me chamam lá, chegou o dopamina. Porque porque eu tô sempre eu falo com ele das questões, né, dentro das mudanças comportamentais, mas eu mostro para eles dentro da questão, né, neural ali do cérebro Sim. como que isso acontece na vida deles. E aí uma coisa eles precisam entender. Eu falo para eles assim, uma coisa é o cérebro, outra coisa é você, com a tua história, com a tua construção, com as tuas memórias, com tudo aquilo que você tem. E aí, pegando isso, trazendo para cá, para a pessoa que tá ouvindo a gente, que está assistindo a gente, eu acredito que esse movimento, essa sensação, sabe? Porque quando eu tenho, eu posso, assim, eu já ouvi que eu vou ganhar, eu já ouvi que alguém ganhou, eu vi lá numa propaganda que alguém se deu bem nisso aí, sabe? E aí, cansado de tanto, talvez, perder na vida, perder para violência, perder para tanta coisa.
E quando eu tenho a oportunidade, só a sensação de que eu posso ganhar, isso me torna tentador demais. Então, aí quando a gente está falando aqui, eu estou falando que só a pessoa ela ter porque eu não estou falando contra a dopamina, eu estou falando que a dopamina ela é algo que acontece no corpo de todo mundo. Mas quando eu não consigo ter um equilíbrio sobre isso, né? Não sei se o senhor consegue concordar comigo nessa linha de raciocínio, mas as pessoas elas ficam mais tentadas por essa sensação porque já tem o estímulo, do que o próprio ato. O próprio Então, ato você em falou uma si. coisa muito interessante e o gancho mais importante para eu seguir nessa tua linha é que, na verdade, quando você falou, né, dos estímulos externos, a gente precisa observar que todas as nossas predisposições já são internas, né? Todo Sim, o nosso sistema foi perfeito. criado para reagir ou para, né, vamos dizer assim, reagir positivamente ou negativamente diante de determinados Perfeito, estímulos, perfeito. não é Sim, verdade? perfeito. Então, assim, os nossos neurônios são preparados Sim, para isso, perfeito. nossas Perfeito, células, né, perfeito, nosso sangue, perfeito. né? Então, assim, a gente sabe que se a gente sente uma dor, e não importa onde seja, pode ser na ponta do dedo do pé ou na cabeça, se você tomar um analgésico, aquela dor vai cessar. Perfeito. Então, o que que você fez? Você fez um procedimento externo para aliviar um mecanismo interno do seu Ok. corpo. Sim. Então, baseado nisso, todas as drogas são assim, tá certo? Todas as drogas, elas, né, as mais conhecidas, né, e aquelas que acabam mesmo com a pessoa, ela na verdade só está potencializando aquilo que você já tem dentro de você, né? Aham. E a questão do vício em jogos que, em tese, você não precisa ingerir nada para ativar, na verdade, é porque a sua predisposição, tá, ao sentimento de recompensa, tá, foi superestimado. E aí, o que a gente acaba enfrentando hoje na nossa sociedade moderna é que nas redes sociais não existe derrota, né? As redes sociais só contam as vitórias. O Sabe? São sorvete sempre os das redes melhores sociais nunca derrete. sorrisos, são sempre os melhores lugares, são sempre as melhores comidas, são sempre as melhores bebidas, né? E tem vídeos que já estão sendo feitos, né? Já não de agora, mas que mostram exatamente isso. O cara com a garrafinha da verdinha, Aham. né? Mas na verdade ele vai lá por baixo e bota outra que não é tão verdinha assim. Mas Aham. ele, para fazer a foto, ele mostra verdinha. Porque Sim. ninguém quer falar que está bebendo uma cerveja de Aham. baixa Sim, qualidade, né, sim, de baixa sim, renda. sim, Todo mundo quer postar quando está bebendo a de melhor qualidade. Então, sim. assim, esse estímulo de você sempre estar bem, sabe, te conduz a esses caminhos perdidos. Porque, assim, as pessoas hoje não querem falar das suas vidas reais. Porque Sim. as vidas reais são tão dolorosas que todo mundo prefere Então, fantasiar. esse seu gancho aí, ele é importantíssimo. Tem a pergunta aqui falando de vidas reais, né? A Georgina Rosa, ela está dizendo o seguinte: eu tenho uma pessoa muito viciada e que é capaz de vender a alma e só perde. Nossa, Na Georgina. verdade, que ela está dizendo que já perdeu a alma, mas só perde. Então a gente está falando de algo que é real, que está Muito. na Tá e acontecendo tá agora, em acontecendo algum lugar onde a agora gente. com pessoas Sim, eu acredito que a gente já precisa ir nessa direção. Eu vou dar um exemplo prático, eu vou falar sobre uma questão prática, porque eu acho que isso é é sempre válido, é importante, sempre fica mais válido, fácil para o né? Para pessoal as pessoas compreender. entenderem. Eu trabalho dentro da área comportamental já há 5 anos. Em um determinado tempo, eu comecei a ter, na verdade, umas coisas estranhas no meu corpo, mesmo já trabalhando na área, que são, na verdade, eram rachadura no meio dos meus dedos. E eu fiquei achando estranho, eu, né, faço terapia, porque todo analista ele precisa ter a sua supervisão e fazer análise. Mesmo fazendo análise e tendo a supervisão, eu estava ali sentindo algumas reações no meu corpo. E aí eu procurei uma profissional amiga, né?
em que ela começou a fazer alguns testes comigo e identificou que eu estava com crise de ansiedade. Bom, vamos Olha, lá, vamos falar aqui, né? Um terapeuta clínico que trata a ansiedade com crise de crise de ansiedade. ansiedade. Então, Sobrecarga. a gente vai falar sobre questões que acontecem com a gente e isso é importante para a pessoa que está em casa ela pensar, não, isso não acontece comigo, isso está longe de acontecer comigo. Não, E nada está aí, longe, está e tudo muito aí, o perto. que que a gente precisa fazer? Isso foi o quê? 2 anos atrás, mais ou menos 2 anos. E eu comecei a tomar medicações. Eu tive que entrar com medicações, por quê? Porque eu não estava dormindo bem, eu estava com uma sobrecarga, eu estava com, na verdade, um piano nas costas que não saía por causa de várias questões. E se a gente não tiver um autocuidado pessoal, sabe? E esse autocuidado pessoal é onde a gente precisa se perceber, se ouvir, se ver. Então ali eu comecei a fazer atividades físicas, né? Eu vi que eu estava. Aí a gente percebe que a gente fica viciado em outras coisas, porque a pessoa pensa assim, o vício é só lá no joguinho, né? O vício, mas talvez a gente tem vício na comida, Sim, a gente tem vícios que não se falam. Por exemplo, a gente tem vício, o vício de um chocolate, sim, a gente tem vício de café. sim. Então, se a gente for falar do vício, a gente tem que falar da dependência. A dependência ela acontece na vida das pessoas. E eu estava dependente de algo que estava me trazendo questões e prejuízos. E aí, qual foi esse movimento? E eu acredito que a gente já vai né, porque o tempo vai correndo, acho que a gente já precisa dar algumas É, soluções para as pessoas, né, nesse sentido de procurar um profissional, sabe? E ali essa profissional ela prescreveu uma medicação durante o tempo, só que eu sabia que eu precisava substituir aquela medicação por um comportamento, um novo hábito. Eu precisava mudar o hábito. Então, para a gente colocar, o que que eu fiz? Há 2 anos hoje, eu mudei, desci meu peso, ainda continuo me cuidando dentro dessa questão de, né, na alimentação, dos exercícios físicos, para lidar com a minha demanda. E isso melhorou muito e melhora mesmo, mesmo. é Até verdade. o nível de testosteronas ali melhora, né? Porque a gente vai pensando assim, tô ficando velho. Não é velho, talvez é falta de É cuidado, verdade. né? E a gente precisa estar, a libido aumenta, e isso é muito comum dentro da clínica. Então, quando a gente fala sobre isso aqui, já entrando dentro dessas questões, eu acho que a gente já precisa começar a aplicar um pouco. Então, é mudança de hábito. Sim, principalmente. Eu acho que você falou uma coisa muito importante que é o perceber e o agir, tá? Em alguns casos, reagir. Porque você falou aí, né, dos problemas que você identificou dentro da sua área. Comigo, na minha área, na advocacia, também não é muito diferente, tá? Eu também recebo sobrecargas emocionais, sobrecargas Perfeito. mentais muito grande, sabe? E o problema é que, às vezes, num mesmo dia, eu trato 3, 4 assuntos, no mínimo, diferentes. Ou, às vezes, é semelhante, mas com as suas particularidades, entendeu? Que eu preciso saber lidar. Eu tenho que não transparecer para o meu cliente os meus problemas, porque senão eu acabo, de uma certa forma, afetando, né, a análise sobre o caso. Sim, sim. Então, é muito difícil. Mas você falou interessante. Qual o meu problema, por exemplo? Eu sou diabético, né? Sim. E a minha diabetes é a que mais sofre com esses problemas, né? E aí eu preciso mudar hábito, eu preciso fazer um monte de coisa que para ajudar o meu corpo a reagir. Aham. E, por exemplo, sabe como é que eu descobri que eu tinha que fazer? Quando doeu no meu bolso. Porque, Júlio, eu saí de um remédio, tá? Que é popular, né? É de governo, Aham. que qualquer diabético ali de nível 2, né? Usa, você compra na farmácia popular e às Aham. vezes sai baratinho. Eu pulei de um remédio de R$ 8, tá? Que eu sem receita, né? Porque aí com receita eu posso até pegar de graça, é isso que eu quero dizer. Mas aí Ok. R$ 8, Ok. R$ 9, eu pulei para um de 199. Uau. Eu estou tomando um remédio pela manhã de R$ 199 a caixa.
Por quê? Porque os efeitos daqueles remédios mais equilibrados para a minha realidade já não Aham. fazem mais efeito. Então, assim, eu preciso ajudar o meu corpo, Sim. né? Então, voltando também para essa questão, né? Porque eu não vou falar de mim, vou falar dos problemas de uma forma geral, é o seguinte, você precisa ver, teu corpo, tua mente tá gritando. E aí não deve esperar gritar. Deve reagir logo assim que começa a perceber que está perdendo o Os controle. prejuízos, né? Entendeu? Na verdade, O acho que prejuízo financeiro é assim, em tese, sabe, é o menor dos problemas. ele vai chegar gritando, vai ser Vai ser, perceptível. vai ser Mas perceptível. as questões comportamentais, emocionais, Familiares, né? familiares vão ser. Porque, assim, uma pessoa viciada em qualquer vício, mas agora a gente está falando do jogo, uma pessoa que é viciada no jogo, ela é uma pessoa que ela demora a ser percebida porque ela está dentro do quarto dela, Sim, ela está em ambientes familiares do teu lado. Tu tá pensando que a pessoa está mexendo no celular, fazendo uma pesquisa ou vendo um vídeo? Não, ela está jogando já, sim, sabe? Então, assim, demora para a família perceber sim. e quando chega é um susto, É verdade, é entendeu? verdade. É uma coisa que... Porque o cara que é viciado em drogas ilícitas, ele tem que sair. Ele Quando ele sai mente. e volta, a pessoa já percebeu que houve uma mudança. E quem está ali do teu A lado gente costuma dizer quietinho? que eles são mentirosos, manipuladores e não pode fazer sua própria vontade. É. E aí? Imagina uma pessoa que está dentro da questão de jogo, ela vai mentir, ela vai manipular e ela vai acreditar que a vontade dela, que ela pode parar a qualquer momento e não para. Normal, né? Que é um sentimento que também é muito normal, né? Porque as pessoas, todos os vícios têm essas características, né? De, não, eu posso parar a hora que eu quiser, mas nunca para, né? Nunca consegue, né? Então, a mensagem que é muito importante deixar aqui, principalmente para os familiares, tá? É que a sutileza dos vícios em jogos eletrônicos é porque se você meter a mão, né, no celular do seu filho, e aí a gente tem que falar das crianças, dos adolescentes, porque eles também estão muito inseridos, Verdade, eles estão verdade. inseridos nisso, né? É, você, por invasão de privacidade, né, você deixa de observar quando está no início, deixa de podar quando é possível, De e tratar, depois chega a um nível que, aí entendeu? chega a conta. É. E Ela na chega a maioria das conta vezes é uma conta cara. alta. Porque, volto a dizer, não é só questão financeira, Sim, é sim, toda a estrutura é familiar. verdade. Entendeu? Eu vou chamar mais um parceiro aqui, tá? A gente tá, cara, o tema tá muito bom, a gente tá fluindo assim, a gente tá conseguindo, claro, acredito que a gente vai estar depois, as pessoas vão, você que tá aí em casa assistindo a gente, vai poder assistir novamente. Eu quero dizer para você, assista não só uma vez, mas outras vezes, porque tá tendo muita informação relevante para você. E a gente vai continuar aqui, a gente tá chegando no finalzinho, mas eu vou falar mais um parceiro aqui, tá bom? Ó, Chip Diesel, é isso mesmo. Chip Diesel é a solução. Chip Diesel fica localizada ali na Avenida Washington Luiz, atrás do shopping da Outlet, muito fácil de você encontrar, você localizar. Você que tem aí empresário, sua frota de caminhão, você que quer economizar na sua empresa, então tá aí, ó. Chip Diesel, tá? Chip Diesel faz programações de módulos. Chip Diesel, na verdade, faz todo o levantamento ali para você ter benefícios dentro da sua empresa. Quer conhecer um pouquinho mais da Chip Diesel, tá? Faz contato aí com o telefone 21, tá? 21 964 759630. Vou repetir, 21 Rio de Janeiro 964 759630. Falar com o Thiago, tá bom? Chip Diesel é a solução. Importante, chip diesel. Chip Diesel é parceiro. Então, meu amigo, estamos chegando no final. É sempre, né? Uma sensação que a gente não falou nada, né? Tem tanta coisa que a gente pode abordar, né? Parece que falamos e assim, acredito que, mas acho que é para a pessoa ter uma ideia, né, que a gente já colocou aqui, que elas precisam ter cuidado, limite. Limite é a palavra-chave. Eu acho que
a pessoa, ela precisa se perceber, sabe? Como você falou, você se percebeu, você falou, por que está acontecendo isso comigo, né? E é uma coisa que aparentemente... Hoje, assim, assim, eu falo pra minha esposa, eu sou viciado hoje eu me viciei em correr. Eu gosto de correr, né? Por mais que às vezes eu sou meio fortinho assim, mas me traz uma sensação de Pelo bem-estar, menos, né? Uma coisa né? boa, É, né? mas assim, e aí eu percebo que é algo, se você consegue criar um hábito que traz um benefício para Sim, você, você vai falar. então, mesmo que É um vício bom. se a gente for perceber que, na verdade, a gente usa a palavra vício para as coisas negativas. Sim, Aquilo que é bom, que a gente faz repetidamente, né, que a gente cria, a gente não usa a palavra vício, vício, né? né? Mas é porque dá a denotação mesmo, né? É uma palavra Mas denotativa. o que eu quero colocar para as pessoas é que quando a gente fala aqui de dopamina, a gente não está falando que dopamina é ruim, é pelo contrário. É, A gente ela está falando que é é um uma coisa boa. neurotransmissor importante para você sentir aquela sensação de bem-estar. Só que o nível há um limite. Então, essa palavra é muito célere, né? É, tipo, a questão, né, entre a, o vício, né, e o remédio, né, vamos dizer, ou o que é ruim e o remédio, o veneno e o remédio, melhor dizendo, é a dose, né? Sim, Porque muitas vezes é o mesmo remédio que vai te curar, mas se você tomar uma em dose dose excessiva, excessiva. você vem a óbito, né? Perfeito. Então, Perfeito. eu acho que tudo na vida é isso. Tanto é que aí a gente tem que falar isso. As bets elas são permitidas, né? Por quê? Onde que A está? dose. É a dose, sabe? Perfeito. É, é, Perfeito. a Bets, ela tá ali, ela tem, inclusive, salvo o melhor juízo, eu acho que até tem limite de valores na Bets. Você não pode, se não me falha a memória, acho que é de 50 a 600 reais que você pode apostar na Bets, tá? Regulamentada. Então, quer dizer, tem limite, Ok. sabe? Mas qual é o problema? Quantos jogos de 600 eu vou fazer ao longo da semana? Porque partindo da premissa que os jogos são, na maioria das vezes, as bets são ligadas aos jogos de futebol, Aham. né? E cada pessoa tem seu time do coração, o time de satisfação, o time de afinidade, por aí vai. Já pensou? Se você fizer todas as vezes uma aposta de 600 reais, sei lá, em mínimo 3 times do Brasil que estão jogando ao mesmo tempo, que você pode jogar, né? Aí vamos falar, porque nós temos a loteria esportiva, que é do governo, né? Nosso governo, governo federal, e não é ilegal, né? Sim. E lá, salvo o melhor juízo, que eu não jogo, e me perdoe se eu estiver falando besteira, mas eu acho que são 13 jogos na tabela, né? Quando você vai fazer a loteria esportiva, que é um jogo oficial do governo federal, Ok. acho que são 13 jogos da semana. E você vai marcando ali quanto que você acha que o tal time vai fazer, quanto que você. E vai ali, ó, na mesma coluna, né? Ok. Na mesma cartela, né? Então imagina isso, só que ali é um valor, tipo assim, um valor fixo. Cada jogo ali, R$ 3, e você marca 13 jogos, né? E aí a quantidade de jogos que você for fazendo, você ganha ou deixa de ganhar. É muito bom a gente tá terminando, né, esse podcast, né? Mas a gente não tá terminando. Eu acredito que esse podcast ele vai ficar repetindo, repetindo, Tomara, repetindo. tomara que as pessoas tenham acesso. Espero que gostem, espero que consigam E tirar, né, bom proveito dessas falas. então, mas aí eu gostaria que você deixasse aí as suas redes sociais, se a pessoa quiser te encontrar, fazer algum contato, porque além de tudo, né, você, além de ser parceiro, você também é advogado, né? Acho que é importante a gente ter pessoas sérias, né? E mostrando também um pouco dessa humanidade, né? Porque profissionais que têm esse lado humano de olhar para as pessoas. Eu gosto sempre de vir do podcast sem o compromisso de falar da parte técnica, né? Porque eu acho que a gente consegue tocar melhor, sabe? Porque assim, a parte técnica, a pessoa precisando, ela vai procurar o profissional e ele vai saber resolver o seu problema, né? Aplicando a lei, aplicando as normas, mas eu gosto de tocar, né, nos assuntos onde eu possa chegar na pessoa e ela fazer reflexões sobre o momento que ela está vivendo ou daquilo que ela está sabendo que está acontecendo. Esse tema, ele só está, né, ele está num turbilhão, mas ele só está no começo.
porque o próprio governo está revendo isso, há uma forma de preservar as famílias, de preservar as pessoas, de resguardar os direitos básicos, né? Mas, assim, quem tiver, né, precisando de um apoio, né, seja uma orientação, seja uma consultoria na área do direito, pode me encontrar através do meu Instagram, que é alego_direito, tá certo? Lá, vai lá no direct, deixa sua mensagem, deixa sua dúvida, e eu vou olhando e vou respondendo à medida que for chegando, tá certo? Perfeito. Eu olho tudo, né? Esse talvez seja meu vício, né? Porque assim, eu trabalho com o WhatsApp na mão, com o Aham. Instagram, né? E sempre estou ali. Costumo dizer que quem não, quando você não me vê online é porque eu estou dormindo. Tá certo? Perfeito. Pessoal, muito obrigado pela sua participação aqui. Quero deixar que nós do Humanamente, nós fazemos um trabalho voltado para a área comportamental, ajudando as pessoas a se entenderem um pouco mais. E aí nós temos um trabalho que acontece aqui em Duque de Caxias, mas também no Shopping Nova América. É muito fácil você encontrar, fica ali na Avenida Pastor Martin Luther King. Então, você quer conhecer um pouco mais desse nosso trabalho, você que talvez esteja enfrentando alguém, na verdade, alguém que esteja passando por esse tipo de situação, disso que nós conversamos, esse tema tão relevante que nós falamos aqui, procure um profissional, tá? Quando eu digo isso, não digo só a mim, claro que se você quiser fazer contato, eu estou aqui para poder te atender, vou deixar até o telefone aqui se você quiser, tá? E também a conta aí no Instagram para você também mandar um direct, mas principalmente se você tiver um profissional próximo que possa te dar aí um apoio na sua casa, na sua família, aonde seja, se você puder orientar alguém a procurar um profissional, faça isso, tá? Porque hoje as pessoas já estão vendo essa necessidade de ter um profissional para ajudar ela para sair dessa situação, porque ela não consegue sair sozinha. Com a ajuda de um profissional fica muito mais fácil, tá bom? Então faz aí. E toda quinta-feira às 19 horas, nós estamos aqui com esse podcast. Hoje nós tivemos aqui a participação do nosso amigo doutor Alexandre e nós estaremos aqui de volta na semana que vem, na próxima quinta-feira, ao vivo.